Você sabe o que impede a grande maioria das pessoas de aprenderem a programar? É a falta de um direcionamento claro, ou seja, é a falta de um bom guia de estudos detalhando o passo a passo do que deve ser estudado e na ordem que deve ser estudado. Bom, se você chegou agora no canal, meu nome é Vinícius, sou cientista de dados, sou programador, trabalho com Python há mais de 20 anos. Eu preparei um guia de estudos para você aprender e se desenvolver na linguagem Python de forma clara e objetiva. Então, vem comigo. Python é uma das linguagens mais utilizadas do mundo e o seu uso vem crescendo vertiginosamente a cada ano. Isso por conta da flexibilidade da linguagem. Ela é uma linguagem que pode ser aplicada nas mais diversas áreas, como desenvolvimento de sistemas, análise de dados, ciência de dados, automação de processos e inteligência artificial. Porém, muitas pessoas ainda acabam ficando perdidas na hora de começar a estudar essa linguagem incrível. E por isso eu preparei esse guia aqui para vocês. E já vamos começar aqui falando de algo muito importante, que são os fundamentos da linguagem. Muitas pessoas chegam aqui para estudar Python porque querem trabalhar com inteligência artificial, com análise de dados, mas elas acabam pulando essa parte aqui do estudo dos fundamentos, que é super importante. Então eu já te adianto aqui, dica de ouro: se você pular os fundamentos da linguagem, você vai ficar perdido, você não vai conseguir se desenvolver nas demais áreas, tá? Onde a linguagem pode ser aplicada. E quando eu falo de fundamentos, a gente tem aqui diversos tópicos muito importantes. O primeiro deles é a parte aqui de instalação e configuração do seu ambiente de programação. Então, basicamente, a gente vai fazer aqui, né, a instalação do Python na nossa máquina. É uma linguagem gratuita, então eu faço essa instalação. E aqui no meu guia eu já estou colocando vários links. Ó, eu clico aqui no link, já venho aqui para a página, né, o site oficial do Python, onde eu posso fazer o download e a instalação aqui na minha máquina, totalmente de forma gratuita. Depois, a gente tem que escolher o que a gente chama de IDE. O que é uma IDE? É uma ferramenta, tá? Um ambiente integrado de desenvolvimento, uma ferramenta onde a gente vai escrever os nossos códigos Python. E uma das ferramentas também mais utilizadas e que eu gosto muito é o VS Code. Vale muito a pena, tá? Instalar o VS Code e trabalhar com ele, tá joia? Beleza, depois que a gente passou por essa parte aqui de instalação e configuração, a gente tem que estudar um pouquinho sobre lógica de programação. A gente não pode começar a escrever códigos, programas de computador sem entender um pouquinho de lógica de programação. E estudar lógica de programação é muito importante porque vai desenvolver habilidades em você de resolução de problemas e também vai desenvolver o seu pensamento analítico. E aqui eu deixei também uma referência, tá? Uma apostila aqui lá do IF, muito legal, sobre lógica de programação. Tá carregando aqui, ó, vale a pena depois você parar um tempinho, dar uma olhada aqui, ó, nessa apostila aqui, que ela é bem simples, tá? E bem legal. Ela traz esse conceito de lógica de programação de uma forma bem simples para quem está começando agora nesse mundo aqui de programação. Depois que a gente estudou um pouquinho ali de lógica de programação, a gente vem para os pilares, tá? Da linguagem, para os pilares da programação com Python. E aí envolve aqui alguns assuntos. O primeiro assunto, a parte de variáveis. Então, o que são variáveis? Como criar variáveis aqui no Python? E como sempre, eu sempre ponho uma referência aqui para vocês de material que pode ser estudado, tá? Depois, você vai começar a ver essa parte de cálculos, tá? O Python é uma linguagem extremamente poderosa e, obviamente, ela consegue fazer cálculos de uma forma super otimizada. Então, você tem que aprender sobre operadores aritméticos, né? Como realizar cálculos no Python. E aí, a gente tem várias coisas aqui bem legais sobre os tipos de números aqui, os tipos numéricos que a gente tem, as operações que podem ser realizadas, tá? E tudo mais. Passando por essa parte de cálculos, é muito importante, deixa eu fechar aqui e fechando aqui os tópicos, tá? A gente entender o que são testes condicionais, tá? Então, a gente vai aprender sobre o comando if, elif e else. A gente vai aprender sobre operadores relacionais. E aí, a gente começa a entender como que a gente realiza testes lógicos na linguagem Python, tá? E os testes lógicos, eles servem para a gente controlar o fluxo, tá? Do nosso programa. São uma parte muito importante. Então, eu falo, né, aqui com meus alunos que é quase impossível a gente não ter um script, um programa com
um Python que vai utilizar um teste lógico, que vai utilizar o if, tá? O else, o elif. Então, muito importante, um conceito muito importante. Dominado esse conceito de testes condicionais, a gente tem que aprender sobre estruturas de repetição. São blocos de código que a gente monta e eles vão ser executados ali mais de uma vez. Então, a gente tem alguns comandos dentro da linguagem, tá? O for é um desses comandos e o while também. Tenho aqui a minha referência para essa parte de estudos. Dominado estruturas de repetição, a gente tem que entender como trabalhar com funções aqui dentro do Python. Por que a gente utiliza funções, tá? Para a gente deixar o código mais organizado, para a gente conseguir reutilizar códigos, tá? A gente começa a estudar sobre parâmetros de funções, como que eu passo parâmetros para minha função, como que eu crio uma função, né, que receba parâmetros, ok? E aí, eu coloquei aqui um link também muito legal de um livro chamado Pense Python, que é totalmente gratuito aqui. Ele vem detalhando tudo sobre funções, muito legal mesmo. Então, já estudamos aqui, já falamos, né, de 1, 2, 3, 4, 5 tópicos, tá? Dentro aqui de pilares de programação. Para fechar essa parte dos pilares ali da programação, né, dessa parte de fundamentos, muito importante a gente entender as principais estruturas de dados aqui dentro do Python, tá? Que são listas, tuplas, dicionários e conjuntos. E aí, por que a gente tem que aprender sobre estruturas de dados? Quando a gente aprende ali sobre variáveis, a gente aprende, por exemplo, a armazenar uma string, um texto, por exemplo, o nome Vinícius ou o nome Python dentro de uma variável. Mas imagina que eu queira armazenar 100 nomes diferentes, 1000 nomes diferentes, 1 milhão de nomes diferentes, ou 1 milhão de números diferentes. Eu vou ter que criar 1 milhão de variáveis diferentes? Não faz sentido. Por isso que a gente tem esse conceito de estruturas de dados, que também são chamados de coleções. Eu posso criar uma lista que contenha nessa lista 100 nomes, 100 números, então muito importante. Posso criar listas, tuplas, conjuntos. São estruturas de dados diferentes que manipulam os dados de formas diferentes e é primordial que você domine esse conceito. Passado aqui essa parte dos pilares da programação, você já vai ter uma noção bem legal, tá? Aqui do Python. Aí sim a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre programação orientada a objeto, tá? Isso daqui é algo muito importante dentro do Python, porque o Python é uma linguagem totalmente orientada a objeto e uma forma da gente programar, tá? É usando, tá, programação orientada a objetos. E eu falo muito também com meus alunos que quando a gente começa a ver isso pela primeira vez, é algo que pode soar um pouquinho estranho, tá? Mas depois que você domina esses conceitos, que você entende esses conceitos, eu brinco que as pessoas falam assim, como que as pessoas antigamente, né, programavam sem ter orientação a objeto? Porque é muito mais fácil você programar de forma orientada a objetos. Então você vai aprender sobre classes, tá? Sobre atributos, métodos, objetos, como que eu instancio um objeto de uma classe. E é importante também que você aprenda sobre herança. Quando eu crio uma classe, né, que ela vai herdar coisas de outras classes, né? de uma outra classe. Então isso é muito importante, tá? É um estudo aqui muito importante. Vale muito a pena também gastar um tempo, né? Eu falo gastar, mas na verdade é ganhar um tempo aqui estudando orientação a objetos. O Python é uma linguagem totalmente orientada a objetos. Tudo aqui no Python é um objeto. Então vale muito a pena você estudar esse conceito. Passado aqui os fundamentos e orientação a objetos, você já está apto a ir para uma área de especialização. E aí você vai escolher, obviamente, que área mais te agrada. Eu gosto de desenvolvimento web, Vinícius. Então, a gente tem aqui algumas frentes bem legais de desenvolvimento web dentro do Python. Primeira coisa aí, né, você estudar, obviamente, o que é uma API, você aprender sobre bancos de dados, você aprender como que você consome informações de um outro sistema através de uma API, como que você persiste essas informações dentro de outro banco de dados. E aí vem aqui os frameworks que a gente fala, tá? Frameworks de desenvolvimento web, que são muito legais, são ferramentas que vão facilitar muito na hora da gente desenvolver um sistema com Python. E aí a gente tem o Flask, que é um micro framework que a gente chama, tá? Ele é muito legal. A gente tem
um Django, que é um Full Stack Framework, é um framework bem poderoso, bem grande. E a gente tem o Fast API, que é o mais novo aqui desses três, tá? Que é um framework fantástico, que trabalha de forma assíncrona e que vem crescendo muito. O seu uso vem crescendo muito mesmo. Então vale muito a pena você dar uma olhada aqui e talvez se especializar em algum desses frameworks, ok? Você pode não gostar, às vezes, de desenvolvimento web. Fala, Vinícius, minha parte é mais de análise de dados. E aí, a gente tem bibliotecas aqui, tá? Muito importantes para a parte de análise de dados. A primeira delas é a NumPy, que é uma biblioteca para cálculos, né, numéricos, muito poderosa. A gente tem a biblioteca Pandas, que talvez seja a biblioteca de análise de dados com Python mais utilizada, né, do mundo. A gente tem várias bibliotecas aqui de visualização de dados, uma que eu gosto bastante, tá? E é a Plotly, porque ela cria gráficos interativos de uma forma muito, né, fácil e impressiona muito as visualizações que ela cria. Mas a gente tem a Matplotlib, a gente tem a Seaborn, a gente tem diversas bibliotecas. A gente tem aqui o Scikit-Learn, é muito usado ali para parte de aprendizado de máquina, de machine learning, que também é um framework muito legal. E uma biblioteca fantástica para a gente criar aplicativos, né, de dados, de machine learning, tá? Aplicativos web, é a Streamlit. A Streamlit permite que a gente crie aplicações web de forma muito simples, utilizando só o Python. A gente não precisa de HTML, CSS e nem JavaScript. Inclusive aqui no canal tem vários projetos utilizando o Streamlit. Não esqueça de dar uma olhada nesses projetos depois, tá? Mas se você não quer nenhuma dessas áreas, dessas duas áreas, e fala, Vinícius, eu gosto de automação de tarefas. Então, de novo, temos várias bibliotecas aqui. Aqui eu listei algumas. A gente tem PyAutoGui, para a gente fazer o controle, tá, do teclado e mouse do nosso computador. A gente tem a Beautiful Soup, a gente tem Selenium, a gente tem a ScrapPy, tá? Que é uma biblioteca fantástica também. Deixei referências aqui, tá? Para todas, só clicar no link. Então, automação de tarefas, tá? Uma área que vem crescendo muito e o Python, de novo, tá ali na vanguarda, na frente, sendo muito utilizado. E, claro, a parte aqui de inteligência artificial, que é o grande boom do momento e que isso aí só vai aumentar, tá? A gente tem bibliotecas aqui fantásticas para Deep Learning, tá? Que é aprendizado profundo, que é a TensorFlow, a PyTorch, a PyCaré. A gente tem aqui a API do OpenAI, tá? Vale muito a pena estudar isso daqui. A gente utilizar a API lá do OpenAI, que criou o ChatGPT, para a gente criar as nossas próprias aplicações utilizando o ChatGPT, né? O ChatGPT aí é um modelo de LLM, de Large Language Model, né? É um modelo de linguagem, né? Processamento de linguagem natural e, de novo, Python sempre na frente de todas essas inovações. A gente tem aqui o LangChain, que é um framework fantástico, simplesmente fantástico também para essa parte de criação de LLMs, tá? De processamento de linguagem natural. Então você consegue, por exemplo, pegar dados de uma empresa, olha só que legal, pega dados ali de uma empresa de finanças, por exemplo, você vai lá, pega dados da empresa ali e treina um modelo de LLM interno ali de dentro da empresa, é como se ela tivesse um ChatGPT customizado para dentro da empresa. Imagina você conseguindo fazer isso. E a gente tem aqui também a parte de Transformers, né? Uma biblioteca fantástica que é do Hugging Face, que é uma das maiores comunidades aí de modelos de inteligência artificial. Então isso daqui, eu brinco aqui que é o ouro em pó, tá? Essa parte aqui, LangChain, OpenAI e Hugging Face, isso aqui é um trio aqui que você consegue criar praticamente qualquer tipo de aplicação de solução de inteligência artificial utilizando isso daqui, tá joia? Então, muito importante você passar pelos fundamentos, né? Aprenda bem os fundamentos, depois você se especializa aqui em uma dessas áreas. E aí uma parte que eu falo também muito com meus alunos aqui é a parte de diferenciação, gente, muito importante. Você tem que, primeiro, criar diversos projetos. A gente só aprende a programar programando, tem que colocar a mão na massa. Então, desde lá dos fundamentos, tudo que você for aprendendo,
você já tem que começar a criar projetos. Você tem que, né, ter o aprendizado baseado em projetos. Aprendi alguma coisa, vou criar um projeto com aquilo ali. Isso é muito importante. Depois você tem que criar um portfólio profissional. E você pode utilizar o GitHub para isso, tá? Que é fantástico também. É uma comunidade de desenvolvedores ao redor do mundo aí, gigantesca, e todo mundo coloca lá o seu repositório para criar o quê? O seu portfólio. Isso vai te diferenciar muito na hora de aplicar para uma vaga, né? Na hora de se destacar ali dentro da empresa, você ter esse portfólio. Depois, ó, eu coloquei aqui, tem um perfil bem elaborado no LinkedIn, já até coloquei um link aqui de um vídeo do Lorenzo, tá? Que é meu sócio aqui na Empower Data, que ele explica o passo a passo como você pode otimizar o seu perfil, né? Criar o seu perfil no LinkedIn, otimizar o perfil para quê? Primeiro, para você aumentar o seu networking, você conhecer, né? Estar ligadas a mais pessoas que também se interessam por programação, por tecnologia. Depois, você ir criando uma autoridade, você vai postando coisas ali sobre Python, sobre programação, desenvolvimento web, ciência de dados. Você começa a postar, as pessoas começam a ver aquilo ali, você começa a se destacar e criar uma autoridade. E também depois para você o quê? Aplicar para vagas, isso é muito importante. Então, ó, dica, depois que você criou o seu perfil, deixou ele bem otimizado ali no LinkedIn, você já tem o seu portfólio, faça posts constantes, toda semana, vai ali, faça 1, 2, 3 posts, né, falando dos assuntos que você estudou, de um projeto que você criou, e depois você tem que começar a aplicar para as vagas, e não espere estar 100% preparado para você aplicar para as vagas, não precisa, tá? Você começou a estudar, já comece a aplicar, porque obviamente você vai receber alguns nãos no início, mas isso daí vai fazer parte do seu desenvolvimento, você vai aprendendo, vai se acostumando ali com processos seletivos, tá? Então, gente, muito importante aqui, ó, criei esse passo a passo aqui, obviamente a gente tem centenas de milhares de outras bibliotecas, tá? Mas isso daqui já é um guia otimizado, tá? Para te ajudar bastante, né? A começar a estudar a linguagem Python, a entrar nesse universo aqui da programação. E se você quer receber o link aqui, tá, desse guia com todos esses links que eu coloquei aqui no guia, tá, para te essas referências para te ajudar, eu deixei um link aqui embaixo da descrição do vídeo, só clicar lá, tá, que eu vou te enviar esse link. E lembrando, se você ainda não fez, se inscreva aqui no canal, deixa o like aí no vídeo para fortalecer o canal e não se esqueça de compartilhar também esses vídeos aqui no canal com outras pessoas que deveriam estar aqui estudando Python com a gente. Espero que você tenha gostado, espero que seja muito útil para você esse guia e a gente se vê no próximo vídeo.